Deus, a paz do Senhor, irmãos. Hoje os valentes estão todos aqui. Não tem frio que faz. Mesmo a Raquel ali com aquele... Como é que chama ali? A mini. Bom. Sharp. Tá bonito. Mas nem isso vai fazer, né, nós ficarmos em casa. Vamos colocar uma blusa e vamos romper o frio. E aqui viemos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. No livro do profeta Jonas. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas em terra. Podem se assentar, meus irmãos. Eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho sobre nem tudo está perdido. Aprendendo lições com a correção do profeta Jonas. Nem tudo está perdido. Aprendendo algumas lições com a correção de Deus ao profeta Jonas. Deus trabalha de uma maneira que muitas das vezes nós não entendemos. Deus havia feito um pedido, ordenado o profeta Jonas a ir a uma cidade chamada Nínive. E a ordem de Deus para aquela nação era dizer: diga àquela nação, proclame àquela nação o meu juízo. Era o juízo de Deus para os ninivitas, diante do pecado, da idolatria, de toda a violência que aquela nação estava praticando. Porém, irmãos, como o profeta Jonas conhecia quem eram os ninivitas, ele disse: não, Senhor, para lá não vou não. Lá os homens, se possível, queimam os profetas vivos.
eu conheço a história. Tu tá certo. Manda o teu juízo para aquela nação, destrói aquela nação, são pecadores mesmo. Ali é uma população muito grande, naquela época já havia uma população enorme em Nínive, era uma das grandes cidades da época. Porém, o profeta, meu irmão, lá estava querendo saber da alma daquele povo, coisa nenhuma. O profeta não estava com sentimento nenhum da vida daquele povo. O profeta estava realmente concordando com o juízo de Deus sobre aquela nação. Aquele povo merece, aquele povo é pecador, aquele povo tem que ser destruído mesmo. Olha só, quando muitas das vezes não há um sentimento no coração de algumas pessoas por aqueles que estão vivendo à margem do pecado. Quando nós não temos um sentimento e não temos no coração misericórdia por almas, nós olhamos os pecadores e nós queremos concordar que eles merecem ser realmente destruídos. Tem que morrer mesmo, tem que perder a alma, tem que perder a salvação. Porque aqui dentro não tem um sentimento. E esse sentimento estava no coração de Jonas. Porém, quando ele desobedece a Deus, quando ele não aceita o mandar de Deus, ele vai parar no ventre de um peixe. Deus muda a situação e este profeta vai para o ventre de um peixe. De uma experiência, de uma rebelião contra Deus, de uma experiência de desobediência a Deus, quando o profeta cai no ventre deste peixe, ele passa por uma experiência de arrependimento e de consagração. Veja bem, de uma experiência de desobediência, de uma experiência de rebelião contra Deus, quando ele adentra, quando ele chega no ventre desse grande peixe, ele começa a ter uma experiência diferente. O primeiro, uma experiência de arrependimento e uma experiência de consagração a Deus. A Bíblia diz que o profeta, ele faz uma oração pedindo ajuda para Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Meu querido, você já imaginou que situação esse profeta estava nesse momento? Se aqui fora, quando nós estamos vivendo uma turbulência, nós já achamos que não tem saída para o nosso problema, quando aqui fora, que nós estamos enxergando as coisas e podemos alcançar a mão amiga de alguém, nós já muitas das vezes sentenciamos nós mesmos. Não tem saída, não tem jeito. Estou no fundo do poço. Para mim, acabou. Você imagina o profeta agora dentro de um ventre de um grande peixe. Você imagina a escuridão que estava lá dentro, porque eu imagino um peixe no fundo do mar. O que estava acontecendo? Ele não sabia nem o que estava acontecendo. Ele só sabia que estava da vida para a morte.
porque não tinha, na razão humana, volta. Não tinha a mínima possibilidade, na lógica, o ser humano sair de um ventre de um grande peixe. E uma baleia, meu filho, cada vez mais vai para as profundezas. E ali vem de tudo, porque ele precisa comer, precisa se alimentar. Imagine um peixe daquele abrindo a boca, quantos peixes não entram. E aquilo fazendo parte da vida do profeta. Aí o cara pode dizer mesmo, eu estou no inferno. E ele gritou, a Bíblia diz que ele gritou das profundezas do inferno, ele se viu no inferno. Então, se é que existe inferno, uma parte está na profundeza do mar. Porque o profeta gritou, ele disse, das profundezas do inferno gritei eu, e ouvistes a minha voz. Meu irmão, você já imaginou? O profeta estava dizendo que estava nas profundezas e ele estava se achando no inferno. E agora ele diz assim, eu gritei das profundezas do inferno e Deus ouviu a minha voz. Olha que Deus que nós servimos, irmãos. Olha a bondade desse Deus. Olha a grandeza desse Deus. Mesmo nós andando errado, desobedecendo a sua voz, e nós achando que estamos nas profundezas do inferno, e nós lembramos de Deus, e gritamos por Deus, Ele ouve a nossa voz. Quão importante nós entendermos isso, que mesmo no erro, não entendendo, às vezes, a correção de Deus, Deus nos leva a uma correção porque Ele ama. A Bíblia diz que Ele açoita, bate nos seus filhos. E Ele só bate e açoita aqueles que Ele ama. Com certeza Deus tinha um amor muito grande pelo profeta Jonas. Com certeza Deus tem um amor muito grande por mim e por você. Quando estamos sendo corrigidos por Deus, quando estamos tendo uma experiência com Deus, uma correção, mesmo por termos desviado do seu projeto inicial, Deus está nos corrigindo para que nós possamos entender o sentimento e o sofrimento de muitas pessoas. Não é fácil entender as dificuldades, os problemas das pessoas, quando muitas das vezes nós não vivemos aquilo que a pessoa está vivendo. Eu escuto muitas vezes as mulheres dizer assim, só nós sabemos o que é uma dor de parto. Nós homens imaginamos, mas nós não sabemos. Porque nós nunca vivemos. Apenas imaginamos que é uma dor muito forte. Porém, quando as mulheres falam uma para a outra, elas falam, meu Deus do céu, eu vivi isso que você está vivendo, eu sei o que é uma dor de parto. Não digo quando é uma cesárea, né? Que aí você não sente muita dor. Mas o parto natural é dolorido, é sofrido. Tem algumas que correm risco de vida. Então, quando uma mulher que tem filhos normais comenta com a outra, olha, eu estou com uma dor aqui parecida com dor de parto, você já na hora você fala, meu Deus, a coisa está difícil. Ela deve estar sofrendo muito, porque é uma dor muito forte.
Nós, homens, imaginamos que seja uma dor tremenda. Mas é diferente, irmãos, viver a experiência e apenas ouvir a experiência. Então, Deus nos corrige, muitas das vezes, nos faz passar por algumas experiências para que nós possamos entender o sofrimento do próximo. Quando os nossos irmãos nos colocar diante de alguns dilemas, de algumas situações, nós saberemos parar para entender o sofrimento, o momento que ele e ela está vivendo. Uma oração pedindo ajuda de Deus. Uma oração do ventre do peixe. Uma oração que nasceu de uma aflição. O profeta estava aflito naquela hora. Então ele faz um clamor, uma oração que nasce de uma aflição e não da afeição. Há uma diferença entre aflição e uma afeição. Uma oração de louvor a Deus por um momento sublime que você está vivendo. E uma oração de aflição, de angústia. Ele clamou a Deus porque estava em perigo. Era a sua vida que estava à margem da morte. Ele clamou a Deus, e não por agradecer o Senhor. Muitas das vezes, quantos só buscam o Senhor nas aflições? Quantos irmãos nossos só lembram de Deus na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dor? Mas na hora que Deus está abençoando, na hora da fartura, nós muitas das vezes esquecemos de Deus. E Deus então, irmãos, permite às vezes nós sermos corrigidos na vida, para que nós possamos entender o sofrimento dos demais. É bom lembrarmos de que como é estar perdido e sem esperança. Você pode imaginar alguém perdido? Você pode imaginar alguém sem esperança? É bom imaginarmos, é bom procurarmos entender o que essa pessoa está vivendo. Você quer ver uma pessoa sem esperança de vida? Conversa um pouquinho com as psicólogas. Estou vendo ali a Leni ali atrás. Eu tenho certeza, Leni, como o ar que eu respiro aqui nessa noite, que de 10 pacientes que você atende, nessa situação depressiva, de 10, não sei se eu vou errar, 8 chega para você dizendo: acho que não tem mais jeito. Para mim, melhor a morte. Estou certo ou estou errado, Leni? É isso aí. Então, entenda, irmãos, o que é você conversar com a pessoa sem esperança? Quando você encontra uma pessoa dessa doente, enferma, com a depressão tremenda, 80% delas acha que o melhor caminho e a melhor saída é a morte. Porque elas não têm esperança. Ela parece que não tem mais força de continuar lutando. Então Deus
muitas das vezes, nos leva a algumas experiências da vida, a alguns caminhos, para que quando você, minha irmã, meu irmão, sentar diante de uma pessoa necessitada, carente, sem esperança, você lembrar, eu já passei por esse caminho. Eu já estive aonde ela está. E eu tenho plena certeza que tem condições de sair dessa situação. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Quando os recursos da vida, a medicina, a natureza, as coisas humanas diz não tem jeito, não tem saída. Estou no fundo, no mais profundo do abismo, como disse o profeta. Só existe uma saída. A saída de clamar por Deus. E quando nós clamamos com um coração de arrependimento, Deus vai ouvir esta oração e vai acontecer um milagre que eu e você precisa. O milagre só acontece quando nós entendemos que precisamos estarmos com o coração arrependido. É muito fácil nosso coração tornar-se endurecido para com os pecadores e perdermos nossa compaixão pelos perdidos, quando nós não entendemos que é perdição. Quando muitas das vezes nós não queremos nos colocar no lugar deles. Deus, olhando para Jonas, Deus disse, bom, Jonas não está nem aí com uma população enorme que eu vou destruir. Eu já vi que no coração de Jonas não tem sentimento. Não é verdade? Ele não está preocupado. Ele está concordando realmente, estou dizendo que o povo precisa de um arrependimento, precisa, mas eu mandei ele clamar para aquele povo e proclamar a destruição. Mesmo assim, ele está com medo, não foi. Então é o seguinte, eu vou levar Jonas a um caminho que ele vai entender o que é estar perdido e sem esperança. Depois que ele passar por essa situação, ele vai entender qual era o meu propósito na vida dele. Entendeu, meus irmãos? Quando nós passamos pela prova, pela moenda de Deus, pelo fogo, pela fornalha, nós chegamos do outro lado muito mais fortalecido, muito mais forte, porque a gente passa tudo aquilo, olha para trás e a gente consegue ter uma convicção muito mais do que nós tínhamos antes de passar e dizendo só Deus na nossa vida. Se Deus fez isso comigo, Ele vai fazer isso com fulano, com cicrano, com beltrano. Agora eu vou mesmo falar com muita autoridade, com muita graça. Quando Jonas está lá no fundo, ele começa a viver e sentir o que é ser uma pessoa perdida. Ele começa a dizer, eu estou perdido, sem esperança. Aqui só tem uma saída, só a misericórdia de Deus. Aqui não tem mais ninguém, eu não sei onde eu estou, a quantos 1000 metros de profundeza. Já, quem sabe no segundo dia, só comendo peixe, bebendo água salgada. Ele está dizendo, talvez mais um dia, mais 2 eu aguento, mais do que isso é impossível. Mas no terceiro dia, eu acredito que a oração deste homem chegou ao trono de Deus. E Deus então ouve a voz dele e muda a sorte de Jonas e manda de volta para a terra.
E quando ele chega em terra, eu acredito que tudo que Jonas queria era ir a Nínive. Tudo que eu quero agora é ir para Nínive e vou ver Deus fazer, se cumprir o que ele quer fazer com os ninivitas. Deus manda de volta e diz para ele assim, ó, vai lá e faça aquilo que eu te mandei fazer no princípio. Diga para o povo que tem apenas 40 dias de sobrevivência. 40 dias. Que eu vou destruí-los. O pecado deles já cheirou mal. O meu juízo vem sobre eles. Diga para eles que a sentença está feita. Jonas tinha toda a certeza que Deus ia destruir mesmo. Se Deus levou ele para o fundo do mar, no ventre de um peixe, fez voltar para a terra e manda ele proclamar um juízo, você acha que esse Deus não vai cumprir esse juízo? É claro que vai. Não tem nem dúvida. Mas Deus, irmãos, Deus trabalha de uma forma que o ser humano muitas das vezes não imagina. Veja bem, na história dos ninivitas, quando você vai para a história e para aquilo que eles acreditavam, até mesmo os seus deuses, porque Deus muitas das vezes, ele usa o imundo para deixar dito as profecias bíblicas. Como assim, pastor? Deus usa a crença do ímpio para que ele entenda e receba algumas mensagens. Na história dos ninivitas, eles sabiam que das águas sairia um profeta com uma mensagem de juízo para aquela nação. Veja bem, eles tinham consciência. E eles sabiam, e a história dizia, olha, sairá um das águas. Um profeta. Não se sabe como. Ele virá das águas. Era como quase uma lenda. Quem que vai sair das águas? Das águas só animais, só peixes, só... Um profeta sair das águas como? Deus sabe como fazer o profeta ir para as águas. Deus sabe como cumprir de um jeito ou de outro a sua palavra. Quem sabe no passado, lá no passado, Deus usaram um profeta e disse, olha, vai sair das águas um que vai chegar aqui com uma mensagem de juízo. E vocês acreditam. Porque é coisa sobrenatural. E com certeza aquilo tinha no coração dos ninivitas. E agora chega Jonas e diz, 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Esta mensagem chegou até o rei. O rei, então, quando começou a ouvir, o rei procurou saber quem era este homem. Porque ninguém vai na conversa de ninguém. Primeiro, chega uma mensagem até você, você que é um pouquinho menos, quem sabe, inteligente do que eu, você já vai falar, mas quem é esse profeta, irmão? Da onde que é? Olha, chegou lá, deu uma profecia, assim, assim. Você vai procurar saber quem é essa pessoa, de onde veio, tem realmente Deus na vida. Não é assim que nós começamos a tentar saber quem é? O rei, ouvindo uma mensagem de destruição na sua terra, quem é este homem? Da onde veio? Olha, quem é, a gente sabe que é o profeta.
Agora, da onde veio, o senhor não acredita. Saiu do mar. Tinha muitos pescadores lá, e do nada viu esse cara saindo de dentro das águas. Da onde que ele saiu? Das águas. Chama esse homem aqui agora. Com certeza Jonas foi chamado. Conta a tua história. Sabe o que o rei manda fazer? Conclama todo mundo. O negócio é mais sério do que vocês imaginam. Conclama inclusive os animais. Nem para os animais eu quero que dê pasto. Nós vamos decretar um jejum. Eu vou já tirar as minhas vestes reais, vou colocar uns pano de saco. Isso quer dizer rendimento. É dizer, eu estou despindo da minha autoridade, vou me submeter à autoridade desse Deus. Os animais, vocês não dê nada para eles comer, é jejum aqui decretado, todo mundo. Nós vamos jejuar e vamos clamar por esse Deus do profeta Jonas. E outra coisa, hein? Não temos certeza. Quem sabe ele usa de misericórdia para conosco e nos livra desse juízo. Porque virá este juízo sobre nós. Irmãos, Deus disse a Salomão, Salomão, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o povo se humilhar, este povo entrou na humilhação, este povo entrou no caminho da humilhação, este povo começou a orar do jeito deles, a clamar por misericórdia, a clamar por uma saída. E quando Deus viu no coração deste povo, quando Deus viu no coração do rei de Nínive arrependimento, Deus disse, eu vou mudar a minha sentença. Eu vou mudar a história desse povo. Porque quando o povo se arrepende, eu mudo a história. Quando o povo se humilha na minha presença, eu mudo a história. A oração, irmãos, e a humilhação diante de Deus muda o rumo da nossa história. Aí está o segredo. Não importa qual está sendo a minha trajetória. O meu caminho está difícil. A minha sentença já está lavrada. Porém, eu tenho o Supremo. Não é assim quando você é sentenciado, você é sentenciado na primeira instância, você pula para a segunda. Quando a segunda torna a te condenar, bom, agora só tem a última. Supremo Tribunal Federal. Vou para o terceiro, vou buscar toda a saída. Supremo Tribunal Federal. Trono de Deus. Para nós, irmãos, esse trono, quando nós chegamos lá com o coração humilhado, com o coração mudado, arrependido, e Deus, não é eu querer provar para Deus, não, é Deus olhar para mim e ver mudança no meu coração. Deus olha para o meu coração e vê, é um coração de arrependimento. É um coração de alguém que se humilhou realmente diante de mim. Então, eu vou mudar a história. O milagre eu vou fazer.
queira depois o profeta entender ou deixar de entender. Não interessa. Interessa é a posição que o povo tomou. Quando o povo tomou a decisão de se humilhar diante de Deus, de buscar a Deus, Deus disse: eu vou mudar a sentença. Eu não vou destruir essa nação. Afinal de contas, eu quero que todos sejam libertos, sejam salvos, né? A Bíblia não diz que Deus quer que todos sejam salvos? Entendendo ou não entendendo, o amor de Deus supera muito e muito os meus entendimentos, a minha visão, aonde eu posso enxergar ou deixo de enxergar. Abra sua Bíblia no Carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu quero finalizar lendo, para concluir esta palavra aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Mas que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Há uma diferença entre bastardos e filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, meus irmãos, nós somos filhos. E o Pai que nos ama, Ele nos corrige, para que nós possamos entender as coisas de uma forma diferente. Antes Jonas não entendia, via de um jeito, mas quando Deus começa a corrigir ele, e ele começa a viver uma experiência de sofrimento e de angústia, ele começa a entender os propósitos de Deus para o ser humano, para uma vida pecaminosa, o quanto essas pessoas precisam de libertação. Que o Espírito Santo, irmãos, nessa noite, possa nos fazer guardar nos nossos corações esta palavra, e que nós possamos cada dia mais entendermos que para Deus nunca tudo estará perdido. E que sempre nós estaremos aprendendo com a correção dos demais. Deus corrige para que possamos aprender cada dia mais.
Feche os seus olhos assim sentado mesmo. Pai eterno, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, é pão que nos alimenta. É água para matar a nossa sede. Estamos vivendo num momento, Senhor, tão difícil na terra, aonde muitos já perderam sentimento, Senhor, por almas. Muitos já perderam o sentimento, Senhor, e já não existe mais misericórdia nos corações por aqueles que estão vivendo longe de Ti, afastado da Tua presença. Mas, Espírito Santo, nós entendemos nessa noite que quando Tu está nos corrigindo, Senhor, Tu estás nos levando para algumas experiências na vida, para que possamos entender o Teu querer e a Tua vontade seja, Senhor, prevalecida na terra. A Tua vontade precisa prevalecer sempre, Senhor, porque Tu, Senhor, tem um amor muito profundo por cada vida, por cada coração. Ó Deus, quem sabe aqui, muitos aqui nessa noite, estão dizendo que não tem mais jeito, Senhor. Quem sabe que muitos já pensam que não tem mais salvação para os seus filhos, que não existe mais salvação para os seus parentes, que não existe mais salvação para os seus pais. Perderam as esperanças, Senhor. Mas nessa noite, o Teu Espírito Santo nos fortalece. Saímos daqui nessa noite encorajados, Senhor, que nunca, Senhor, estará perdido. Aqueles que creem em Ti, Senhor, aqueles que confiam no Teu nome, e nós não vamos desistir nunca, Senhor, de continuar clamando pela salvação dos nossos, Senhor, pela salvação dos povos que andam distantes, que andam, Senhor, afastados de Ti. Ah, Pai eterno, que Tu venha encorajar a Tua igreja cada dia mais nessa última hora e nos colocar nos nossos corações esse sentimento de amor, esse sentimento de misericórdia, Senhor, e contemplar, ó Pai eterno, aonde que eles estão vivendo, o caminho que eles estão caminhando, e entender e ouvir a Tua voz dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não foi através de Ti, Jesus. Que os nossos corações possam estar voltados para esse sentimento. Ó Deus, que adianta, Senhor, ganhar o mundo todo e perder, Senhor, as nossas almas. O que importa, Senhor, ganhar a riqueza de todo o universo e ver os nossos perdendo a salvação, Senhor. Que esse sentimento, que este amor por almas, cada dia mais, Senhor, possa nascer nos nossos corações, fluir, Senhor, nos nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.